Então, vamos lá, primeiro ano para as adicionais 306, 307, 309, que condiz com matemática D, que é a parte de geometria que nós temos, né? Então, o primeiro exercício lá para vocês, ele fala lá assim, ó. Os quadriláteros da figura a seguir são quadrados. Então, nós temos que levar isso em consideração, tá bom? Qual é a característica principal do quadrado, né? Os lados deles são iguais, né? Então, nós vamos colocar lá assim, ó, lados iguais. Aí, você olha para a figura e você vê 9, né? 9, 6 e x. E aí, fica se perguntando como que eu vou trabalhar isso aqui. Então, olha só. Devido a essa figura, você cria aqui, ó, 2 triângulos. E isso te facilita muito, porque aí você pode trabalhar com semelhança de triângulo, certo? Como eles são quadrados, então, essa parte, esse segmento aqui, ó, que eu tô fazendo em preto, ele vale 9, né? Mas o que está em vermelho vale 6. Então, quanto falta para completar lá o meu segmento preto, né? Então, eu vou colocar aqui em azul 9 menos 6, né? 9 menos 6, nós temos 3. Então, esse pedacinho aqui, ó, vale 3 para nós. E esse pedacinho que eu vou fazer em amarelo, ó, ele vale quanto? Lembre-se, eles são quadrados, né? Lados iguais. Então, se aqui é 6, ali em cima vai ser quanto? 6 também. Né, ó, 6. Aí, nós vamos pensar no pequenininho aqui, né? Se aqui... Vou fazer em verde, tá? Se aqui é x, aqui em cima só pode ser quanto? X também, né? Mas e esse pedacinho aqui, ó? Deixa eu colocar em roxo. Vamos ver se vai pegar o roxo, né? Aqui, ó. Quanto vai ficar esse pedacinho roxo aqui? Eu vou colocar aqui do outro lado, tá bom? Quanto que vai ficar esse pedacinho roxo? Então, nós temos aqui o lado 6 e x, né? Então, nós podemos escrever isso como 6 menos x. E aí, nós vamos fazer um está para o outro, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer as bases primeiro, tá bom? Então, bora lá, ó. Essa base aqui com essa base aqui. Então, eu posso dizer que 6 está para x. E eu estou fazendo daqui para cá, né? Agora, eu vou fazer as laterais, né? Os meus catetos lá, ó. Este e este aqui, certo? Então, nós vamos colocar lá. 3 está para 6 menos x, tá bom? Que é o que nós temos aí devido a essa situaçãozinha aqui que é x, né? Não podemos esquecer. Então, só multiplicar em cruz. 3 vezes x, 3x. É igual a 6 vezes 6, 36, menos 6 vezes x, 6x. X de um lado, números do outro, ó. Trocou de lugar, trocou o sinal, não esqueçam disso, tá? Trocou de lugar, troca de sinal, ó, o 6x, ele teve que se juntar ao 3x, ó, ele pulou a cerca, não esqueça, pulou o sinal de igual, pulou a cerca, muda o sinal, não pulou, permanece, tá bom? Então, 3x mais 6x, 9x, igual a 36, portanto, x vai ser igual a 36 dividido por 9. Então, x é igual a 4. Então, esse xzinho aqui, ó, é 4, tá bom? A professora, não sei se deu, se é realmente esse 4. Então, simples, ó. Um não foi 3 e 6... O outro não estava, não deu 4, né? 4, vou fazer até menorzinho aqui.
E aqui, ó, 6 menos 4, que são 2, né? Opa. Que são 2. Então, simples, né? Vamos fazer um está para o outro. 3 está para 2, assim como 6 está para 4. Se eu simplificar isso aqui, ó, eles têm que ser lados proporcionais, né? Então, se eu dividir isso aqui por 2, ó, 3 está para 2, assim como 3 está para 2 também. Então, a razão de um é a mesma razão do outro, ó. Certo? Então, certíssimo, o x vale 4. Não precisa fazer isso em todos os exercícios, é só se lá, né? Eu preciso comprovar se isso tá certo. Aí você acaba fazendo, tá bom? Bora fazer o próximo exercício. Ele fala lá assim, ó. Deixa eu até segurar aqui. Silvio e Thales disputam uma partida de bilhar em uma mesa que possui como medida 245 centímetros de comprimento e 135 centímetros de largura. Em um determinado momento do jogo, Thales deve tentar encaçapar a bola azul A em C1, usando a bola branca, sem tocar em nenhuma bola vermelha, de acordo com a configuração a seguir. Então, ele fez a configuração aqui para você, tá vendo? Demarcou aqui a bolinha branca, né? Para a bolinha azul. Perceba que ele tem que encaçapar essa bola azul através da bola branca sem bater na vermelha, certo? E aí ele continua assim, ó. Thales poderia tentar acertar a bola azul de raspão com a bola branca, de forma que ela seja encaçapada em C1, que é essa parte aqui de cima, ó. Que é essa parte aqui, ó, C1, tá bom? Aí ele continua. Mas a bola vermelha P é interceptada pelo segmento AB, que foi o que eu falei, ó. A bola vermelhinha está entre A e B, né? Pelo segmento AB, o que torna inviável essa jogada. Assim, Thales decide fazer uma jogada usando a borda da mesa. Ele lançará a bola branca no ponto C, que é esse ponto aqui que nós temos, né? Ó, esse ponto aqui, de modo que ela faça a trajetória trajada em branco e acerte a bola azul em cheio para que esta seja encaçapada em C1. Considerando que o ângulo de incidência e reflexão são iguais, sempre que a trajetória de uma bola vai de encontro às bordas da mesa, sabendo que A está numa distância de 20 centímetros, C1, C6, que é um segmento, né? C1, C6, que é essa parte aqui, ó. C1, C6, de 115 centímetros, de C6 a C4. Então, C6 e a C4, que é tudo isso aqui, ó, certo? Que é 245 centímetros, né? E a distância de 200 centímetros de C1 para C6 e 65 centímetros de C6 para C4. Como o Thales seja bem sucedido em sua estratégia, o ângulo BCC4, este ângulo aqui, ó, tá bom? Deve ser uma medida D. Então, nós vamos ter que trabalhar aqui para saber qual foi a medida que o Fofo trabalhou, tá bom? Então, olha só. Eu vou dar uma apagadinha aqui só para vocês observarem, tá? É este ângulo que ele quer, né? Como é que eu vou saber este ângulo? Né? Como é que eu vou trabalhar com este ângulo se ele não deu nem este ângulo, ele não deu este ângulo, ele não deu este ângulo, né? Não deu nenhum ângulo, mas, olha só, se eu fizer isso aqui, ó, eu tenho um triângulo e eu já tenho essa medida que eu desenhei aqui, que é quem, ó? 65. Então, daqui aqui, ó,
eu tenho 200, né? Então, eu preciso saber daqui a aqui quanto vale esse ponto C até esse pontinho aqui. Eu vou chamar isso aqui de Y, tá bom? Ou você pode chamar de qualquer outra letra, tá bom? Esse pedacinho eu vou chamar de Y. Então, nós vamos fazer quem está para quem, né? Para poder trabalhar. Lembrando o seguinte, esse pedacinho aqui, eu vou poder chamar ele aí de Y, né? Deixa eu só ver aqui. Belezinha. É isso aí. Então, agora, nós vamos ver quem está para quem. Então, olha só. Nós vamos fazer a medida grande, né? Para poder trabalhar essa situação. Então, bora lá. Essa medida aqui, ó. A medida grande. Então, 135 está para a medida grande da base, né? Então, isso aqui que nós temos, ó. Né? Na realidade, essa partezinha aqui. E aí, o que nós vamos ter? Eu coloquei aqui 200 e Y, né? Então, nós vamos ter aí 200 menos Y. Está para... que é essa medidinha aqui, tá, pessoal? Esse 200 menos Y é isso aqui, porque nós estamos fazendo a comparação desse triângulo aqui, ó. Tá, ó, desse triângulo aqui, ó. Vou riscar bem aqui pra vocês verem, tá bom? Com o pequenininho que eu acabei de fazer. Então, 135 está para 200 menos Y. Assim como o 65, que é essa parte aqui, ó. Assim como o 65, está para quem? Está para o Y. E aí, nós vamos multiplicar isso em cruz. 135 vezes Y, 135 Y. Igual, aí nós temos lá 65 vezes 200, e vai dar 13 mil. Menos 65x, e 65y, né? Perceba que é uma equação de primeiro grau. Então, isso aqui, ó, vai ter que se juntar lá com y. Então, vai ficar 135y mais 65y. E isso aqui é igual a 13 mil. 135 mais 65, nós temos 200y, que é igual a 13 mil. E aí, nós vamos ter 13 mil dividido por 200. Cortou, 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 cortou. Agora, nós temos 130 dividido por 2 e nós vamos ter 65, tá bom? Então, olha só, eu tenho 65 aqui de y, tá bom? Só que ele quer saber o ângulo. Então, este ângulo aqui eu já tenho. A informação que eu vou te dar agora, se você não sabia dessa informação, anota aí num pedacinho da sua apostila, do seu caderno, para que você não esqueça, tá bom? Se aqui é 65, ó, vamos apagar aqui. Se o y aqui é 65, e aqui também é 65, nós temos que tipo de triângulo aí? O triângulo isósceles, não é isso? Isósceles, tá bom? Isso aqui, ó, faz um ângulo de 90 graus. E lembrando, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, independentemente do triângulo que você esteja falando, tá bom? E quando o triângulo é isósceles, isso quer dizer que na sua base os ângulos são iguais, tá bom? Então, de 180, você já tem 90, deixa isso anotado, tá bom? Se é isósceles, dois ângulos são iguais, tá bom? Os da base lá. Então, olha só, de 180 você já tem 90, faltam quantos? 90. Se os dois são iguais, 90 dividido por 2, isso vai dar 45 graus. Então, isso quer dizer que x vale 45 graus. Certo? Tá feito, então, o nosso exercício 307, tá bom? Bora pro próximo.
Esse triângulo aqui, com essa informação que eu dei para você sobre o isósceles, é só observar, tá bom? Nós vamos observar e ver o que tá acontecendo aí. Então, bora lá. Nesse exercício, ele fala lá assim: Enem, né? Pretende-se construir um mosaico com formato de um triângulo retângulo, então eu tenho que ter 90 graus, dispondo-se de 3 peças, sendo 2 delas triângulos retângulos. Então, 2 delas têm que me conter lá 2 peças, pelo menos, de triângulo retângulo, congruentes, ou seja, se são congruentes ângulos iguais, né? E a terceira, um triângulo isósceles. A figura apresenta 5 mosaicos formados por 3 peças. Então, bora lá. Nós vamos olhar no primeiro aqui e ver se dá para fazer o processo, certo? Então, vamos analisar aqui, pessoal. O mosaico 1, ele tem lá 2 triângulos retângulos, né? Ele é formado por um triângulo isósceles não retângulo, que é a parte verde, e esses 2 triângulos que não são congruentes. Por que eles não serão congruentes a essa visão? A hipotenusa de um é o cateto do outro. Então, ó, olha pro azul, a hipotenusa dele é esse aqui, ó, tá vendo, ó? Só que pro amarelo, a hipotenusa dele é essa, ó, certo? Então, isso aqui para ele vai ser o cateto. Então, isso já tira de solução o mosaico 1, tá bom? Vamos ao mosaico 2. O mosaico 2, ele é formado por um triângulo isósceles, que no caso seria o verdinho, né? Base 30. E que ele não é retângulo, né? Já fica bem claro aqui que ele não é retângulo, ó, porque eu não tenho 90 graus aqui nesse pedacinho, né? Então, ótimo. E 2 triângulos retângulos congruentes pelo caso ALA, que é ângulo, lado e ângulo, tá bom? Então, esses 2 aqui, ó, são congruentes. E perceba, ó, a hipotenusa e a hipotenusa. Tá vendo que eles estão trabalhando aí com hipotenusas opostas, né? Então, o cateto de um não vai... A hipotenusa de um não vai ser cateto do outro. Então, isso é importante, tá bom? E a informação que eu dei para vocês sobre o isósceles, ó, 30-30, bases iguais. Então, por enquanto, o 2 é que entra nas proporções que ele pediu ali em cima, tá bom? O mosaico 3. O mosaico 3, ele é formado por 2 triângulos retângulos congruentes, né? Que é o azul e o amarelo. Perceba aqui, ó, que a hipotenusa de um é a hipotenusa do outro, tá bom? Ele tá vencendo aqui o caso por LAAO, que é lá do ângulo oposto, e um triângulo que não é isósceles, ó. Ele não é isósceles, por quê? Ele tem 90 graus, tá bom? Só que o que acontece? As bases têm que ser iguais do isósceles, ó. Então, ele está fora de cogitação, tá bom? Bora lá ver tanto o 4 quanto o 5, né? O 4 e o 5, eles ficam muito mais fáceis de observar. Isso porque o formato geral deles não vai ser de 90 graus. Perceba aqui, ó, que este ângulo é de 90 graus, ó. Ele começa o exercício falando assim, ó. Pretende-se construir um mosaico com formato de um triângulo retângulo. Então, ele tá falando das 3 peças. Então, poderia ser o 1, o 2 e o 3, ó. Este ângulo aqui, ó, é 30 mais 30 mais 30. Então, não parece, mas ele é de 90 graus, né? Agora, perceba que aqui, ó, você tem o de 80, 25 e 75. Então, você não tem
ele de 90 graus. Então, esse já está fora. A mesma coisa aqui, ó. Você tem 30. Você tem o 30 na outra ponta, então ele já é isósceles, ó. Né? E aí você tem 60 com 30, que dá 90, mais 30, que dá 120. Então, isso aqui, ó, tá vendo? Então, isso aqui também já está fora de cogitação para nós. Então, o único que consegue atender os pedidos do enunciado foi o mosaico 2, tá bom? Então, pronto, pessoal, os exercícios estão feitos. Esse exercício aqui não precisava fazer conta, né? Ele era só para observação mesmo, tá bom? E para identificação do que foi pedido, tá? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau. Faça as correções necessárias aí, tá, pessoal?